corre, ninguém espera. Tudo é raso, tudo é tela. Promessas rápidas, amor de novela. Um toque light vistos por uma janela. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Todo dia, mesmo com medo te olhando. Entre ruínas e notícias frias, seu coração segue pulsando. Você já caiu mais do que conta, já duvidou de si também, mas aprendeu no meio do tombo que continuar já é vencer. Caríssimos e caríssimas, obrigado a vocês pelo carinho, pela presença. Todo dia tem que falar isso, né? O nosso canal, a nossa mídia, a nossa fala aqui não representa nenhum grupo religioso, nenhum tipo de movimento, organismo. Embora eu particularmente, sou católico do rito latino, católico romano, ou seja, então, ainda, né, como eu costumo brincar às vezes. Porque às vezes é complicado, mas deixa isso para lá. E a gente entra hoje no texto de Marcos, né? Lucas, olha que coisa interessante. Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 43. Temos duas curas aqui. De uma mulher com 12 anos de fluxo contínuo. Imagina você, desculpe eu falar isso, mulheres menstruadas durante 12 anos, né? Se na TPM as mulheres já matam meia dúzia, com todo respeito, a gente entende a situação. Imagina 12 anos menstruada. Isso que aconteceu aqui. E uma criança que morre. A gente lembra aí do pai dessa menina, que teve a sua vida ceifada através da violência no Rio de Janeiro, né? Quando alguém disparou lá, né? Um cidadão lá, maluco, doido, desculpe, e Deus sabe, né? Só Deus tem a misericórdia dessa família aí. Lembrando ainda que nós estamos, né, iniciando agora, começou ontem a vida no Congresso Nacional, voltaram a trabalhar, graças a Deus, né? Também o STF voltou a trabalhar, já criaram lá uma comissão para criar, né, um manual de ética, né, para os ministros da Suprema Corte. Concordo, já está atrasado. E também lá nos Estados Unidos, para quem fica aí falando que o Trump é o cara, tá lá, ó. O ACE, né, a polícia que eles usam lá para prender quem é de fora do país, os imigrantes, os que estão ilegais, agora vai ter câmera neles, vão botar câmera, virar a PM do Rio de Janeiro, para ver se faz menos besteira, porque eles conseguiram, isso que foi filmado, tem que lembrar isso. Mataram 2 pessoas de forma infeliz e desorganizada, que depois o governo teve que voltar atrás. E o governo lá, né, sofre as manifestações, inclusive no Grammy, onde tivemos a alegria do Caetano Veloso receber, né, um prêmio, aí, o Grammy pelo conjunto da obra dele, juntamente com Maria Bethânia, pelo evento que eles, no caso, o DVD que eles lançaram. E a gente vê aí, né, o Brasil na frente de novo, né, para quem não gosta do Caetano Veloso, vitória brasileira. E a gente vê aí que até no Grammy houve uma manifestação contra essa política de Trump de perseguir, né, o povo que não é dos Estados Unidos. E entre os presos está lá um cidadão bolsonarista de direita que ficava fazendo discurso, né, falando a favor do Trump. Agora o Trump pegou ele. Resumindo, acha que ele, só porque falava na rede social a favor do Trump e do Bolsonaro, ia ficar imune. Pelo contrário, foi preso e já vai ser deportado para o Brasil. A gente viu as cenas absurdas. O cara tinha 35 anos nos Estados Unidos, casado com uma americana, estadunidense, com filhas nascidas em terra do tio Sam, sendo expulso para o Equador. O outro cidadão se casou com a menina, tem 6 meses de casado, também expulso. Traduzindo, lá não tem esse negócio não. Os caras não querem saber. O negócio é expulsar, desocupar a terra. E tem gente que aprova isso, mas deixa quieto. Vamos nós aí, lembrando ainda que o Nicolas Ferreira respondeu ao padre Ferdinando, mas a pergunta que o padre fez, eu vou repetir aqui, quais são, e aí que dá para entender, quais são os projetos que o Nicolas Ferreira executou, votou e ajudou a concretizar em seu tempo de mandato de deputado federal. Quais foram os projetos? Foram a favor do povão
ou foram apenas para defender o seu mito e a sua bancada da direita? Responde aí, vamos nós para o Evangelho do dia, enquanto a gente pode. É o seu jeito de dizer que o amor ficou. Ê, forrozinho bom, né? O nome desse forró chama-se Esperança. Hoje nós temos Jesus voltando para o outro lado da margem. Jesus voltando, ele tem aí o convite de Jairo. Jairo, que era chefe da sinagoga, né? Lembramos aí os nossos párocos, né? Nossos pastores, presidentes. E ele era chefe, mas ele não era um chefe, como diz o outro, absolutista. Ele reconhece a autoridade de Jesus. Todas as vezes, nossos religiosos, nossos bispos, nossos padres, nossos diáconos, nossos pastores, nossos evangelistas, nossos catequistas, devem reconhecer a autoridade de Jesus. E ele se faz de autoridade. E a gente vê isso em muitas práticas ao lidar com o povão. Mas Jesus, ele, vendo que Jairo tinha uma demanda gravíssima, no caso a filha, aí alguém botou assim uma vez numa conversa, sabe por que o padre ele não às vezes é muito duro com a comunidade? Porque ele não tem filho, ele não tem esposa, ele não tem preocupação com nada, a não ser com ele mesmo. E nesse caso aqui, o evangelista coloca esse texto aqui, dizendo que ele estava preocupado por causa da filha que ele tinha, que ele, no caso a Talita, que a gente vai usar o nome Talita, ele vai até Jesus. Ele se dobra perante a autoridade maior que é Jesus. Não uma autoridade constituída através de celebrações com muito incenso, mas pela autoridade local. E Jesus, indo ao encontro de Jairo, vai ter uma experiência com uma mulher que está excluída. E como eu disse no início do nosso encontro aqui, uma mulher que tinha 12 anos menstruada. E essa mulher, devido à sua situação, ela era proibida, inclusive, um tempo atrás, conversando com a gente, quando tinha, desculpe, eu vou entrar nesse tema, e na catequese, às vezes, eu entrava nesse tema, o pessoal ficava bolado comigo. Se tinha um mito, se tinha uma ideia, que uma mulher, quando se menstrua, quando recebe a menstruação, quando tem a menstruação, não podia, né, fazer nada. A mulher era proibida de atuar na comunidade, por isso que no contexto bíblico, desculpem, eu vou entrar mais radical ainda, mulher não recebia o grau da ordem no sacerdotal de Arão. A mulher era vista como uma pessoa impura pelo menos 4 dias no mês. E você tem esse contexto, nesse contexto, uma mulher impura 12 anos. E Jesus traz essa mulher à realidade. E o pior não é isso. Jesus podia ter ficado quieto, mas como a gente diz, milagres sem reconhecimento e sem encontro, ele passa despercebido. Talvez você tenha recebido milagres na tua vida e não tenha percebido isso. Nós recebemos milagre e achamos que milagre é só aquilo que acontece de forma estupenda, quando a coisa acontece, às vezes, no seu íntimo. O evangelho de hoje, quando fala também da menina Talita, ele não fala, desculpem, ele não fala que Jesus fez um show pirotécnico. Ele não fez uma gritaria. Ele não falou, vem aqui que eu tenho cura. Ao contrário de algumas igrejas evangélicas, que trabalham com isso. E como diria o caríssimo padre Jacinto, vamos fechar os hospitais e abrir igrejas, já que as igrejas estão curando tudo. Jesus, mesmo ressuscitando a menina, ele fala, não fique fazendo isso um palanque. Não temos que seguir Jesus apenas por causa das possibilidades, dos milagres, das graças que nós podemos receber. Devemos seguir Jesus porque nós queremos uma vida melhor para nós e para o outro. É aquilo que a gente sempre fala. A religiosidade ela não trabalha apenas para o eu, mas para o contexto coletivo, comunitário. Eu vou parando por aqui, peço a você que deixe seu like, nos ajude a continuar produzindo. O meu alô hoje, o meu amigo Henrique Diniz, da Ótica CVV, também para o meu amigo, né, Diogo Pneus, aqui em Japeri. Vamos assim, ó, mais um dia. Eu sou Daniel Nonato. Mesmo em tempos de metade, você não é perfeito, eu sei, mas é mais do que te
te ferirão. Se o mundo te quer quebrar, se segue resistindo com alma